Uma boa noite, amigos e amigas aqui do Instagram, ou um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. Os amigos, eu não sei até quem costuma acompanhar os vídeos que eu comento aqui nas redes sociais, acho que já foi possível vocês perceberem o tom em que as pessoas me mandam questões. E geralmente elas são no seguinte tom: Felipe, eu posso isso. Felipe, eu posso aquilo. Felipe, isso é certo. Felipe, isso é errado. Inclusive, num desses vídeos que eu gravei, eu procurei deixar claro que eu não é sob essas categorias e sob essa formatação que eu vou estar respondendo qualquer questão que me seja enviada. Porque eu creio até que esse tipo de questão que me vem nessa formatação, ou seja, Felipe, eu posso isso, Felipe, eu posso aquilo, Felipe, isso é certo, Felipe, isso é errado, já é uma formatação sintomática do modo como o meio religioso costuma trabalhar o pensamento e a perspectiva das pessoas. Ou seja, em geral, a religião não ensina a pensar. A religião, meu pai, ela quer dizer o que fazer. A religião, ela quer te dar uma cartilha para você obedecer. E para a religião, para o pensamento dogmático da religião, pelo contrário, quanto menos você pensar, quanto menos você raciocinar, para eles é lucro. Inclusive, eles possuem essa seguinte tradução, né? A pessoa que não pensa e a pessoa que não questiona e que simplesmente obedece é um servo fiel e obediente, aprovado por Deus. Só que sendo conduzido dessa forma, a pessoa desenvolve uma mentalidade de dependência, porque ela desaprende ou não desenvolve a arte de pensar por si mesma, mediante uma saudável assimilação dos princípios de vida do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, é nessa direção que eu me nego a fazer aqui consultorias categóricas ao estilo de quem joga búzios, ou de um intrometido presunçoso que pressupõe que sabe o que é melhor ou deixa de ser melhor para a sua vida, e faz aqui afirmações contundentes do não, pode, você pode sim. Tá escrito aqui, você pode sim, irmão. Não, você não pode não, irmão, você está errado. Não, eu não vou responder nessas categorias. Aqui a minha intenção é formar um olhar, formar uma consciência, desdobrar nos princípios de vida de Cristo Jesus e em cima disso, sobretudo para quem não está acostumado a olhar a vida com essa perspectiva, eu sei que no início vão gerar muitas questões. Inclusive, não são poucos os comentários, principalmente aqui no TikTok, de pessoas que colocam nos fóruns dos vídeos que eu posto, eles colocam assim, falou e eu não entendi nada. Falou e não respondeu a questão que a pessoa mandou. E não respondi mesmo, porque eu repito, eu não vou responder com essas categorias caciquianas, de cacique, como se você estivesse indo consultar um xamã, entendeu? Ou um pajé, entendeu? Eu posso fazer isso? Não, aqui comigo a gente vai aprender a pensar. A pensar. A gente vai problematizar, só que esse aprender a pensar, isso é uma construção que parte pela conjugação de preceitos, de entendimentos, de princípios, de leituras, de raciocínios, cuja formação ela inevitavelmente acontece a nível
processual. Ela vai processualmente formando um olhar até que você, sem que eu tenha dado uma resposta direta e objetiva para a sua questão, daqui a pouco você tem um insight. Cara, eu entendi. Olha, ok, agora eu peguei o espírito da coisa. E aí vai havendo uma maior flexibilidade, abertura, discernimento, porque o raciocínio começa a aflorar e você começa a ver os olhos a partir do princípio operativo do Evangelho de Cristo, daquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Primeira vez que venho à sua live, de cara já estou administrando suas palavras. Que maravilha, minha amiga. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Eu espero de coração, né, que cumpra esse benefício positivo de edificação. De modo que por um tempo a gente possa caminhar juntos, mas que num curto espaço de tempo vocês possam estar caminhando com as próprias pernas, levando esse evangelho de Cristo Jesus pulsante no coração, a fim de discernirem o próprio caminho e, a partir disso, iluminar a vida de pessoas ao redor de vocês, né? Então eu quero começar aqui lendo a questão de uma pessoa querida que acompanha o trabalho que a gente desenvolve aqui nas redes. E ela mandou o caso dela aqui dentro, né, desse conteúdo, né, desse enredo, né, de casamento, traição e divórcio à luz do Evangelho. Eu quero começar lendo o caso dela aqui e eu vou comentar, ok? E aí, não havendo mais questões, eu vou então dando continuidade no desenvolvimento da nossa reflexão. Eu vou estar então lendo aqui a mensagem dessa querida, tá? Que está aqui no direct do meu Instagram, e a gente vai conversar, dar início aqui ao nosso bate-papo com essa mensagem dela aqui. Boa noite, meu amigo. Não consegui enviar a pergunta toda lá no Stories. Bom, minha situação é: eu vivi 10 anos namorando uma pessoa onde eu gostava muito dele. Porém, era maltratada. Ele nunca me respeitava como mulher. Tinha outras mulheres. Enfim, eu tomei a decisão de deixá-lo, mesmo tendo aquele sentimento por ele. E logo após 3 meses, conheci uma pessoa na qual me tratava muito bem e que queria casar comigo. E eu, sem sentimento algum, comecei a me relacionar com ele. Hoje estamos casados há 4 anos e não tenho aquela paixão que eu tinha pelo meu ex. Inclusive, no início, eu ficava com ele imaginando o outro. Muito perturbador. Porém, temos uma amizade muito bacana na relação. Mas na hora H, eu não sinto prazer, não tenho vontade, frustrante para mim. Não sei o que fazer. Olha, minha amiga, pelo incrível que pareça, né, pode parecer que não, mas o seu caso, ele é muito comum. Pessoas que se envolvem afetivamente com pessoas que, embora despertem nela o tesão, a química e a afetividade, por diversas razões acaba acontecendo de se formar um relacionamento tóxico. Pela irresponsabilidade do sujeito, de, com o passar do tempo, o sujeito ir mostrando uma outra face, uma realidade totalmente diferente daquilo que deu o disparo do encanto no início. Mas como sentimento não é um interruptor que você vai lá, aperta e ele liga, e que você vai lá, aperta de novo e ele desliga,
Isso porque o nosso sentimento, ele tem vida própria. O nosso sentimento, ele pulsa. E a maneira e o modo como ele se vincula possui causa e motivos de natureza inconsciente. É uma coisa que rola ou uma coisa que não rola. E essa química aconteceu com o seu primeiro parceiro. Só que com o passar do tempo, e você namorou ele 10 anos, você foi se mantendo presa a essa química e a esse sentimento que se formaram dentro de você. E em nome desse sentimento, a cada desgosto, a cada frustração, a cada maus tratos, a cada humilhação, em nome do sentimento, você acabava renovando a esperança de que amanhã poderia ser diferente. Dar uma nova chance poderia ser uma forma de poder vê-lo melhorar, quem sabe. Só que passou tempo suficiente para você ver que isso jamais iria acontecer. E como você disse, mesmo com os sentimentos, você decidiu abandoná-lo. Só que o que acontece, minha amiga? Ninguém passa 10 anos cultivando e colhendo maus tratos e humilhações impunemente. Por mais que você tenha deixado ele, e isso colocou fim a uma sequência tóxica de relacionamento, a alma fica com as marcas, a alma fica com as cicatrizes. E pelo tempo decorrido acaba se formando um fosso de carência dentro da pessoa. E a alma fica ávida por compensação. Porque embora no primeiro relacionamento você tinha química, você não teve entrosamento, você não teve cumplicidade, você não teve ajuste, você não teve um companheiro. E essa é uma prova que o relacionamento ele não consegue se subsistir por muito tempo apenas com lacunas unilaterais de determinadas características que, por mais boas que sejam, por mais gostosas que sejam, elas não dão sustentação no longo prazo se aquela dimensão que é boa não se tornar associada com outras características e com outras prerrogativas que fazem toda a diferença para a formação de um relacionamento. Então, embora você tivesse química e sexualmente bem entrosada, por 10 anos você ficou sendo violada na falta de compreensão, companheirismo, empatia, amizade e troca de... E uma troca fraterna, que embora não seja a característica principal de uma relação afetiva, ela sem sombra de dúvida que também está presente. E aí, saindo dessa relação com uma cratera, a sua alma ficou carente de ser compreendida. Sua alma saiu com uma carência imensa de respeito, de tato, de sensibilidade. E aí, 3 meses depois, foi justamente o que você encontrou. 3 meses depois, inclusive no popular, né, é o que chama o famoso ombro amigo, né? Que é aquela pessoa que por vezes até inconscientemente, né? Inconscientemente ela começa uma interação e começa ali a fornecer, né, todos os ingredientes daquilo no qual a pessoa se encontra carente. E é aqui que começa um cenário que eu já me deparei não poucas vezes, de pessoas que vivem numa
apneia afetiva dentro de relações tóxicas, reprimindo, sufocando uma série de anseios legítimos da alma em nome de um sentimento que insiste pulsar na direção do sujeito, mesmo em meio a um mar de maus tratos e de desconsiderações. Mas pelo tempo decorrido vai se avolumando dentro da pessoa um nível de carência tal que essa pessoa ela vai acabar caindo numa pegadinha da alma que se chama alucinação. Essa alucinação, obviamente, ela não é da ordem da psicose, mas sim da neurose, ou seja, da ordem da carência. E o que é alucinação? A alucinação é o sujeito ter uma percepção fantasiosa de uma realidade concernente àquilo ao qual ele está mais carente. Pensa numa pessoa com muita sede num deserto. O que ele vai alucinar lá? Água. Ele vai ter miragem de água. Né? Porque ele vai ter miragem de água, porque num deserto ele está com sede. Eu estava até utilizando a palavra alucinação, mas a palavra correta é a palavra miragem. É a palavra miragem. A alma começa a produzir miragens. E aí a gente começa a ver oásis aonde não tem. Porque isso só se faz de modo correspondente à cratera de carência que a gente está carregando do lado de dentro. E aí o que acontece? A pessoa tem uma miragem, né? Em um amigo, em uma pessoa querida, que carrega todas as características da fraternidade do qual a pessoa se encontrava carente na relação afetiva tóxica anterior. Aquilo dali cria um inebriamento momentâneo na alma, justamente porque era algo do qual a alma se encontrava tremendamente sedenta, e ela então confunde, né, que aquilo dali pode ser o potencial, a insinuação de que de repente, se ela insistir mais um pouco, aquela relação pode desabrochar uma coisa bacana. E aí, ela que passou tantos anos sem respeito, sendo maltratada, ela fica inclusive se sentindo em dívida e culpada se ela não der uma chance para aquela coisa tão bacana que estava acontecendo, porque aí ela já começa a se culpabilizar de que, como a relação anterior só durou o que durou porque ela preconizou o sexo durante muito tempo, então agora chegou a hora de ela tomar vergonha na cara e assumir uma relação mais equilibrada e ponderada, só que ela não percebe que ela está apenas saindo de um extremo e indo para o extremo oposto, né? Que é o extremo o extremo de negar, que é o extremo de negar que é o extremo de se no primeiro relacionamento ela praticamente abdicou da cumplicidade, do companheirismo e do respeito, vivenciando presa apenas por uma química e por um tesão de ajuste sexual que dava o brilho e o charme da relação, agora ela cumpre uma inversão no seu oposto. Ela faz abnegação total da química e do tesão sexual em favor da amizade, do companheirismo e da compreensão. Só que dentro desse movimento aí, ocorreu apenas uma conversão no seu oposto, mas você, minha amiga, ainda não encontrou o seu equilíbrio. Não encontrou o seu equilíbrio.
sobretudo porque você já está há 4 anos casada com essa pessoa e você literalmente né, não vê essa chama acender. Digamos que já se teria tempo suficiente para, se tivesse que ser, essa chama acender. E aí já temos até um amigo aqui no TikTok perguntando qual seria o caminho, então. Pois é, meu amigo, aqui é que está o X da questão. E antes de poder até responder a sua questão, que eu creio que a nossa amiga também está esperando que eu responda, eu quero deixar aqui um alerta. A você que já notou que está vivendo um relacionamento tóxico durante muito tempo, cuidado, ninguém fica colecionando humilhações, depreciações e maus tratos impunemente. Por mais que você fique colocando na sua cabeça que amanhã é outro dia, ou que de repente chegue um dia em que vocês tenham um sexo selvagem, e isso de repente apague determinados acontecimentos conflituados do passado, a alma, ela vai anotando tudo na comanda e ela vai criando uma produção cumulativa do lado de dentro, em que vai chegando um momento em que ou a pessoa prorrompe numa depressão, ou a pessoa apela para a separação, mas mesmo assim, essa pessoa que passou tantos anos colecionando essa sucessão de maus tratos e humilhações, ela terá que dar tempo ao tempo. Ela terá que dar tempo ao tempo para a alma se refazer. Porque se for na vida afetiva que ela vai voltar a tentar se recompensar, ela terá, carregando esse tipo de cratera aberta pelos anos de humilhação e sofrimento que ela passou, ela terá uma probabilidade imensa de sucumbir ao que eu estou chamando aqui de miragem. As miragens da alma. A alma produz miragens naquilo ao qual ela carrega como carência. Só que essa miragem, ela vai levar a pessoa a produzir um comportamento completamente antagônico, tirando ela de um extremo para ir para outro, na busca de procurar compensar e equilibrar, devolvendo a homeostase para o sistema psíquico, de poder sanar buracos e crateras que foram formados pelos anos de sofrimentos e humilhações. Meu amigo aqui que está acompanhando no TikTok já sacou até qual é a resposta. Tempo é a resposta. É preciso tempo. E percebam que a questão que a amiga me passou aqui é que depois de 10 anos de relacionamento tóxico, 3 meses depois ela já estava se envolvendo afetivamente, eu nem tanto diria, mas fraternalmente com uma pessoa essa que desenvolveu afeto por ela. Mas ela não desenvolveu afeto por ele. E isso quer dizer que ela então seja perversa? Não. Ela sucumbiu à miragem. Ela sucumbiu a uma miragem. Era o que a alma dela estava sedenta, e naquilo em que ela começa a beber um pouco daquilo que ela tanto estava carente, isso gera uma magia na alma, que a gente não sabendo identificar, a gente pressupõe ser os indícios de uma coisa muito bacana acontecendo, até o tempo passar e a gente ver que a ignição da coisa propriamente dita, ela não gira. Ela não gira. E minha amiga, agora aqui te falando com toda honestidade, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, não tenha filhos com essa pessoa. E assim que possível,
Eu creio que você pode, de repente, procurar uma psicoterapia para tentar se conhecer, até para ganhar maior propriedade na identificação desses sentimentos e dessas dinâmicas. Mas pelo que você relatou, associado com a experiência que o amigo aqui tem de observação desses casos, é que vai chegar um momento em que você vai precisar ser honesta com ele e formalizar a separação dessa relação. Isso porque você tem um carinho imenso por ele, você quer muito o bem dele, mas acredite, você não tem para oferecer para ele aquilo que ele está buscando em você. E de uma certa forma, prosseguir nisso vai ser te colocar numa berlinda de constante tentação, que ainda que você não pule a cerca pelo lado de fora, você vai ser frequentemente assaltada a compensar a ausência de química pela via da sua imaginação. E isso vai encher a sua alma de neurose e de culpa. E com o passar do tempo, você só vai estar acumulando outro tipo de carência dentro de você, para daqui a mais 10 anos você já não aguentar mais a situação e se ver e se tornar totalmente suscetível para as miragens da alma na direção de um tesão sexual com uma pessoa. Então, minha amiga, para se evitar viver nesse movimento pendular, de viver alternando entre os extremos, minha amiga, pare agora com essa relação. Esse término, ele inevitavelmente vai ser de ordem traumática. Vai doer. Geralmente a outra pessoa, ela entra num transtorno, ela vai achar que ela pode fazer, que ela pode acontecer. Ela vai querer subir o Everest para você poder vê-la com outros olhos, ela vai achar que ela é problemática, mas não é essa a questão. Química é aquilo que eu estava falando lá no início. Não é um botão que a gente aperta e isso funciona. Química, ela ou rola ou não rola. Ou acontece ou não acontece. E com ele não aconteceu. Tenho certeza que você queria que tivesse acontecido com ele, mas esse tipo de coisa não está sujeito à nossa decisão voluntária consciente. Isso é inconsciente. Por isso que às vezes rola com quem jamais deveria ter rolado. E às vezes a gente fica encafifado porque não rolou com quem a gente achava que poderia rolar. Existe até aqueles casos que dizem: ah, Felipe, comigo a prima da minha tia, do concunhado do meu vizinho, ele a princípio começou não rolando, mas depois de um tempo rolou. Ok, certamente a gente tem esses casos. Você só não pode querer tornar isso um dogma universal, como se, porque aconteceu com essa pessoa, então vai acontecer com todo mundo, porque não é assim que a banda toca. Portanto, principalmente no caso da amiga aqui que nós estamos conversando, que já está há 4 anos com essa nova pessoa e ainda não rolou. Portanto, minha amiga, pela experiência, você está perguntando isso para mim e eu estou te respondendo com todo carinho, consideração e no alto da honestidade daquilo que eu vejo no meu cotidiano de trabalho e de interação com pessoas. O que eu costumo observar dentro desse contexto é que, minha amiga, o mal menor é você se separar. E aí, dê tempo ao tempo para sua alma se refazer, se reequilibrar, até que, menos suscetível às miragens, você possa, então, se permitir a um envolvimento mais integral. Ou seja, aquele que esteja associando a parceria com o tesão, o companheirismo e o respeito com a química.
porque essa seria a proposta, esse seria o ideal. Minha amiga, o que eu te falo é de todo o coração, que Deus te dê luz e discernimento para você não tornar a emenda pior do que o soneto, apenas vivendo numa alternância de extremos sem nunca resolver a situação. Então eu estou vendo aqui que está tendo até muitos comentários aqui, mas eu tive aqui, de uma certa forma, aqui no TikTok, são comentários aqui a partir do que a gente está falando. Eu tive uma amiga aqui no Instagram que passou aqui uma questão para mim no direct do Instagram. Eu não citarei o nome dela aqui, mas ela me mandou aqui, creio que seja para a gente poder responder aqui na nossa live. Oi, pastor, bom dia. Posso te fazer uma pergunta? Vou fazer e o senhor fique à vontade para responder ou não, mas gostaria que respondesse, né? Ô, querida, por nada, viu? E seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui na live, tá? Fique super à vontade. Quem está no segundo casamento e só depois que casou e formou a família, se atenta que na Bíblia fala que é considerado adultério e está em adultério, e que os adúlteros ficarão de fora. Pede perdão ao Senhor. E mais, o que se deve fazer? Permanecer no casamento ou separar novamente e ficar só? O motivo para essa pergunta, para essa segunda separação, seria para não permanecer no adultério. Ô, querida, meu Deus, em primeiro lugar, eu vou até te responder a questão, mas como de uma certa forma essa questão, eu já até gravei tantos vídeos aqui no Reels e no TikTok sobre ela, eu quero muito te incentivar, tá? Vai lá no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, e procure lá as 2 primeiras lives que nós gravamos. Casamento, traição e casamento, traição e divórcio, parte 1 e parte 2. Né? Tá lá no meu canal Felipe Nazarete no YouTube. Aproveita, se inscreve, ative o sininho, porque vai ser precioso a construção de uma mentalidade, porque era o que eu estava falando aqui no início da live. A minha proposta de esclarecimento, ela não visa cumprir aqui uma função de pajé, dando a vocês a resposta pode, não pode, é certo, é errado. A minha proposta aqui é formar uma consciência a partir dos princípios existentes no Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, vai ser nesse nível que eu vou te responder, ok? A questão que você me traz é o seguinte: quem está no segundo casamento e só depois que casou e formou a família, se atenta que na Bíblia fala que é considerado adultério e está em adultério, e que os adúlteros ficarão de fora. Pede perdão ao Senhor. E mais, o que se deve fazer? Permanecer no casamento ou separar novamente e ficar só? O motivo para essa pergunta, para essa segunda separação, seria para não permanecer no adultério. Minha amiga, se você for pensar pelo crivo da lei, não é só adúltero que fica de fora, não. Você sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Se for pelo crivo desse rigor
e dessa sentença que você está aqui me falando, lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte: a lei, ou porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Toda a sua vida. Aqui nós estamos falando com relação a relacionamento. Mas não é só apenas sobre essa dimensão que a lei abarca. A lei abarca toda a dimensão da vida da pessoa. E aí, continuando, Tiago, o apóstolo Tiago, lá na epístola dele, no capítulo 2, no verso 10, ele cita o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Se torna culpado de todos. Aí, minha amiga, o que acontece? E por que Tiago fala isso? Porque ele diz o seguinte: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Para onde esse entendimento leva a gente? Você está pensando na possibilidade de se separar para não se configurar como adúltera, na interpretação que você obteve no seu contato com a lei. Mas aí, se você faz esse movimento, você vai lá e se divorcia. Você acha que vivendo da lei, você conseguiu se limpar por inteiro? Você acredita que então você aí sim agora ficou redimida e livre de toda a atuação da lei? Porque a pergunta que você me faz, ela é clássica para quem ainda está vivendo na aliança de Moisés. E aí, minha amiga, se é nessa aliança que você vai querer viver, ao ponto de destruir essa segunda família, que a princípio eu estou entendendo ter sido a glória da segunda casa muito maior do que a primeira, tendo sido a primeira um desencontro de muitas imaturidades, mas agora você, mais exercitada, mais madura, conseguiu desenvolver um entrosamento mais diferenciado, e aí para poder cumprir a lei você vai terminar isso. Para quê? Para bater a mão no peito e dizer: Senhor, eu cortei na carne, mas estou chegando aqui de cabeça erguida. E a cruz? Ela entra onde aí? E aí, minha amiga, vamos lá. Vamos levar em consideração que você se separe para cumprir a lei. Aí você já não está mais adulterando, ok? Você não está mais adulterando, mas por outro lado, vai ser Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5. Se você for lá em Mateus, no capítulo 5, que aí eu quero poder, minha irmã, te perguntar quem é que escapa do que Jesus coloca aqui em Mateus, no capítulo 5. No Sermão da Montanha, olha o que ele fala lá no verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu tenho certeza, minha irmã, que muito provavelmente você não matou ninguém.
Mas você nunca ficou com uma ira assim? Você já foi fechada num trânsito? Você já foi desrespeitada numa interação com uma pessoa? Você nunca teve um desprezo assim no coração por alguém? É por isso que eu digo que dentro da religião, eles agem com uma mentalidade legalista, mas eles são seletivos. Existe uma seletividade hipócrita, que selecionam determinadas coisas, dos quais eles estabelecem um peso enorme, e outras eles passam um pano quente e eles ignoram solenemente. Mas se for a ferro e fogo que você vai querer levar, você tem que estar consciente de que a lei abarca a vida da pessoa como um todo. E se você vai se resolver no quesito adultério, minha amiga, a lei vai te pegar em algum sentido, porque se é a lei que você quer utilizar para se justificar, vai ser pela lei que você terá que viver. Olha isso daqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí, minha amiga, a gente para pensar: quantas pessoas casadas já não tiveram relações sexuais imaginárias com outras pessoas? Mas para todos os efeitos ela está com papel passado. Aí eu te pergunto, minha irmã, o que é adultério? O que é adultério? O adultério é uma contradições de papéis, é uma nomenclatura formalizada em cartório? É isso que é adultério? Ah, meu Deus do céu, a grande verdade é que os homens, eles querem ser os mestres da lei, sem levar em consideração a luz dos homens. Porque Cristo veio cumprir a lei, não no sentido de negá-la ou de desfazê-la, mas no cumprimento da lei, Jesus veio revelar o sentido da lei. Portanto, não tem como a gente aplicar a lei sem Jesus. Porque se a gente fizer isso, a gente estará sendo hipócrita na maneira tendenciosa como a gente elege certas prioridades em detrimento de outras. Porque adultério não tem a ver com papel em cartório, tem a ver como que o coração se desvincula do outro, objetificando outras pessoas ao bel prazer do seu próprio egoísmo e da sua própria satisfação predatória e libidinosa. Portanto, minha amiga, você está num segundo relacionamento, e eu creio que isso seria apenas problemático se você não amasse essa pessoa com quem você está. Se você estivesse sendo falsa com essa pessoa com quem você está. Porque se não é esse o caso e você vai querer viver pela lei, teve um tempo atrás até que eu fiz um estudozinho, eu até imprimi ele aqui. Olha, você sabia que pela lei, minha amiga, pela lei, tá lá, em Levíticos 19, 27, você não tem como cortar o cabelo e nem mais fazer a barba. Você sabia, minha irmã? Mas alguém prega isso aí na igreja? Você já viu alguém pregando isso aí? Porque é aquilo que Tiago falou lá. Lembra lá o que Tiago falou? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se torna culpado de todos. Então tá lá em Levítico 19, 27. Não corta cabelo e não faz a barba. Tá? Não vai adiantar, minha amiga, você terminar esse casamento e cortar o seu cabelo. Você tá entendendo? Olha, não vai adiantar você terminar esse casamento e comer carne de porco. Alguém lá na sua igreja falou que carne de porco é pecado e que você vai ficar fora do reino se você comer? Porque está lá em Levíticos 11, versículo 7, versículo 8, né?
Nada de criar animais de várias raças. Nada de plantar vários tipos de planta. Você tem algumas plantinhas aí na sua casa, minha amiga? Se desfaz de tudo. Porque não adianta terminar esse casamento e você ter um poodle e um periquito dentro da sua casa. Você entendeu? Porque senão você vai estar violando Levítico 19:19. Minha amiga, não vai adiantar você terminar esse casamento e você, quando se menstruar, você sair na rua e encostar nas pessoas. Entendeu? Porque lá em Levítico, se eu não me engano, também no capítulo 19, mas leiam o capítulo 18 e 19 de Levítico. Cadê? Eu pensei que eu tinha anotado. Leiam o capítulo 18 e 19 de Levítico e vocês vão ver. Cadê? Isso aqui eu anotei. Essas coisas a gente tem que ficar respondendo, né, pros seletivos, né? Olha, em Levítico, no capítulo 15, do verso 19 ao verso 24. Ok? Tá aqui, categórico e peremptório, tá? Se você andar e encostar, tudo o que você encostar vai ser impuro. E ainda no capítulo 20 de Levítico, no versículo 18, se você tiver relações sexuais, pode ser com seu maridinho de papel passado, conforme reza a cartilha da religião. Mas se você tiver relações sexuais menstruada com o seu marido, você fica fora do reino, minha amiga. Entendeu? E aí vai dando seu jeito, decora o livro de Levítico e vive isso aqui, minha amiga. Vive essa coisa insuportável aqui. Agora, se em Cristo a lei morreu no sentido da sua imposição, morreu no sentido do seu controle, morreu no sentido da sua condenação. Então, minha amiga, a nossa justificação, ela vem pela fé. A nossa justificação, ela vem pela fé. E se já é pela fé, e se é pela fé que a lei veio, olha lá em Gálatas. Gálatas 2:21. Olha o que Paulo fala aqui. Gálatas 2:21. Diz Paulo: vou até ler, ao invés do 21, eu vou puxar um pouco antes aqui, ó. Ele dizendo: a partir do verso 15, perceba aqui que os judeus, hoje, eles são os equivalentes, tá, dos judaizantes, dos cristãos judaizantes, que mantinham muito mais a sua fidelidade ao sinédrio do que a Cristo. Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. Em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E sabe por que ninguém será justificado? Porque é impossível alguém seguir ipsis literis, esse critério estabelecido pela lei.
Deus deu a lei para comprovar a insuficiência dos homens e poder desdobrar uma saudável consciência de dependência para com Deus, porque nós, por nós mesmos, não damos conta da nossa realidade. Por isso é que a justificação vem pela fé. E a lei, quando as pessoas acham que estão seguindo ela só gera presunção, arrogância, mas no final das contas essas pessoas estão sendo hipocritamente seletivas, elegendo determinadas prioridades e fazendo vista grossa de outras. Aquilo que Jesus denunciava lá em Mateus 23, quando ele fala sobre os escribas: ai de vós, escribas, que sobrecarregais os homens com fardos pesados, além do que se pode suportar, e vós nem com um dedinho o tocais. É isso que a mentalidade legalista, presunçosa, literalista da religião leva as pessoas a oprimir as outras, na vivência das suas relatividades e dos seus enganos, sinceros diante de Deus. Mas Paulo diz aqui no verso 17, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, se eu vivo para poder voltar a produzir na minha vida aquilo que me mata, aquilo que me entorpece, aquilo que me intoxica, meu Deus, eu não preciso nem de lei para me condenar, porque eu serei a minha própria sentença. E no caso do término do seu primeiro casamento, não foi o papel do divórcio que te levou prejuízo. O que te levou prejuízo foi uma vida infrutífera e possivelmente marcada por ausência de afeto, marcada por inúmeros distanciamentos, não raras vezes desrespeitos, brigas e violências e até traições. Ora, você então tem que retornar para esse cenário, para você então se sentir justificada diante de Deus? Isso é loucura, meu Deus. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Isso aqui é Paulo, o apóstolo, dizendo: a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não torne vã a cruz na sua vida, minha amiga. Porque você não será adúltera porque você tem um papel de divórcio no cartório. Você será adúltera se você permanecer num casamento no cartório, mas na relação com a pessoa houver uma ausência de amor, de maneira tal a provocar uma carência em você, que você vai estar sempre se imaginando fora daquela relação. Mas como os homens vivem de aparência, ninguém vai te julgar como adúltera, porque você tem um papel registrado em cartório. Mas você serve a um Deus que não olha cartório. Você serve a um Deus que vê coração. Portanto, minha amiga, pare de se tratar conforme a ótica e os olhos da religião
e assuma a sua justificação em Deus pela fé em Cristo Jesus, no qual estamos crucificados. Porque, minha amiga, Tiago, em quem nós começamos a ler a epístola dele, lá no capítulo 2, voltando aqui, ó, ele diz o seguinte, lá no capítulo 2, no verso 12 e 13, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se nesse casamento que você está, nesse segundo casamento que você está, existe respeito, existe amor, existe entrosamento, é uma relação amadurecida e com potencial de vida, pelo amor de Deus, não dê um tiro no pé. Porque não se pode servir a dois senhores, minha irmã. Ou você vai servir o olhar dos homens, exigindo um comportamento protocolar conforme as ênfases que hipocritamente eles selecionam na moral vigente do grupo deles, ou você servirá ao Senhor, que conhece o seu coração e é quem te justifica. E como diz lá em Romanos capítulo 8, se é Deus que te justifica pela fé, quem te condenará? Fique em paz, minha irmã, de todo o coração. Gente boa, eu queria poder prosseguir, mas continuo, viu, a solicitar, minha irmã, que você vai lá no YouTube, dá um pulo lá no YouTube, pega lá a primeira e a segunda live no canal Felipe Nazarete. É absolutamente importante para haver uma formação de olhar, uma formação de consciência, conforme os princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Eu espero em Cristo Jesus que essa palavra dilacere algemas que escravizam a gente conforme as tradições dos homens e expanda a nossa consciência conforme o poder da palavra do Evangelho de Cristo Jesus, nos levando a viver toda a plenitude daquilo que foi comprado com preço de sangue. Esse é o meu desejo e que seja assim sobre todos vocês, meus amigos, e assim eu falo de todo o coração. Meus amigos, toda quarta-feira, aqui, meus amigos do TikTok e do Instagram, toda quarta-feira às 19h30, a gente está aqui presente, gravando lives. Na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui de volta com esse mesmo tema, casamento, traição e divórcio à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Me mandem questões, de preferência aqui pelo direct do Instagram, ok? Porque ali existe uma maior particularidade. Eu não vou citar o seu nome, mas vai ser para a gente poder responder e isso pode ser útil e benéfico para outras pessoas, ok? Obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe e até a próxima quarta-feira, às 19h30, se Deus quiser.